censura. Uma segunda opinião. Boa noite, mais um programa Política Sem Censura, uma segunda opinião. Hoje, dia 11 de outubro, passa um pouquinho das 9 horas. Tema, estratégias no segundo turno. Aliados e entraves da política brasileira entre a disputa Lula e Bolsonaro. Professor Clésio, doutor em Ciências Políticas, e Sociologia. Seja bem-vindo. E qual é o seu bola dentro e bola fora dessa semana para a gente começar, professor? Eu acho que a grande sacada aí, a bola dentro da campanha do Lula foi a forma como acolheu o apoio da Tebet, fazendo uma cerimônia, digamos assim, à altura daquilo que cabia a esse momento, dando uma importância de fato, sem considerar aí a questão da quantidade de votos, o percentual, mas muito mais a importância simbólica. Nós temos aí o eleitorado de maior número de mulheres, e a fala do Lula foi algo assim, preciso, salientando inclusive a importância dela para a representação feminina na política. Então, acho que a bola dentro foi aí a forma como a Tebet foi acolhida, durante aí essa composição. E o bola fora, professor? E o bola fora, eu acho que o bola fora ainda se deve aí, espero que se contorne, mas a forma como o PT encarou o resultado de São Paulo, Alguma parte da direção do PT levantou, inclusive, que a distância que separava o Haddad da possibilidade de uma virada era muito alta e que não deveria investir. Aí eu acho uma bola fora, porque o investimento, mesmo que não chegue ao resultado almejado, que seria a vitória, mas que há essa possibilidade, cria-se uma motivação, cria-se uma dinâmica dentro do Estado que agrega. Então, é bom ter uma disputa, e trabalhar nessa disputa. Então, acho que aí deve ser revertida essa ideia, espero que seja. Saiu resultados agora mais recentes que já mostram, inclusive, uma aproximação. Aí a distância encolheu, o seu Jacaré fechou mais a boca e o Haddad agora está bem mais próximo aí, com a possibilidade aí, de chegar junto. Então, eu espero que reverta essa avaliação. Beleza, professor. E a gente está ao vivo a partir de agora para TVT, Democracia Participativa, Sindicato Mova-se e outras páginas mais. Vocês que estão nos assistindo por aí, como o Oswaldo, mande sua mensagem, inscreva-se diretamente na TV W12 para que a gente possa ler sua mensagem por aqui. O tema de hoje é estratégia do segundo turno, aliados e entraves de ambos candidatos, Bolsonaro e Lula, para ver quem está se saindo melhor nas estratégias políticas. Aqui conosco, o professor Clésio Arruda, O programa é uma parceria do site Segunda Opinião, onde divulga várias notícias, comentários, textos, que você pode analisar politicamente, analisados politicamente esses textos e também textos poéticos também das meninas que participam do site. Professor, as alianças feitas por Lula, com Ciro, Tebet, Cid Gomes, Tasso, entre outros, e as de Bolsonaro com Davi Almeida, prefeito de Manaus, Rodrigo Costa, ex-governador de São Paulo, o que tem trazido de positivo ou negativo para ambos aí, nessas últimas semanas? Vou começar aí pelo Ciro, que lamentavelmente prestou um desserviço à democracia, e aí a importância dele reduziu-se bastante, Eu até imagino e penso a contribuição do Cid muito mais importante agora, para, inclusive, no próprio estado do Ceará, melhorar o desempenho do Lula do segundo turno em relação ao primeiro. Então, eu vou deixar essa observação aí. Agora, cada situação, cada localidade, as negociações que estão sendo feitas podem ter resultados aí que sejam até mais surpreendentes. Se a gente pensar, por exemplo, a Tebet foi uma articulação interessantíssima, dado a sua vinculação a um grupo econômico que é o grupo agroexportador, e é aí que reside grande parte
de uma rejeição à candidatura do Lula, né, que é onde se reflete, inclusive, na região centro-oeste e interior de São Paulo, né, são aqueles que seduzem pelo discurso, né, de tudo pode, em termos de uso de agrotóxico. Não estou generalizando aqui para todos os dos setores, porque aqueles que têm uma visão de longo alcance, né, que pensam no longo prazo, sabem que, inclusive, os mercados internacionais são mais sensíveis a um produto de qualidade, né? Então, tem aqueles aí que a gente tem que... Né, as exceções de sempre têm que ser sempre preservadas. Agora, há uma grande maioria aí, lamentavelmente, nesse setor, né, que tem essa rejeição e que se encanta, né, com o uso da arma, né, se encanta com esse discurso de que a segurança feita pelo próprio indivíduo seria a melhor alternativa, né? Então, a Tebet funciona aí para neutralizar em grande parte esse discurso, né? Então, eu acho que aí é extremamente importante. Tem que perceber também, né, questões mais particulares, né? Por exemplo, quando a gente vai na região sul, não é possível ver isso como uma unidade, né? A gente tem situações como, por exemplo, a capital, Porto Alegre, e o interior do Rio Grande do Sul são situações diferentes, né? Onde você tem uma maioria esmagadora do Bolsonaro em grande parte do interior, não todo, né, em grande parte do interior do Rio Grande do Sul, mas a capital ela já tem um comportamento diferente. Da mesma forma, no Paraná, tem áreas, né, áreas em que a votação do Lula é sempre uma votação expressiva. Então, as negociações mais particulares, né, com prefeitos, elas podem, inclusive, nesses espaços, surtir mais efeito. O que eu lamento é o que a gente tem assistido no Rio de Janeiro, que os apoios que estão sendo dados ao Lula têm que ser agora de forma mais discreta, porque, inclusive, né, alguns prefeitos que se manifestaram favoráveis agora a acompanhar a campanha do Lula, a candidatura do Lula, foram, inclusive, ameaçados de morte, né, como o prefeito de Belfort Roxo, salvo engano. Isso aí é extremamente lamentável, o que já cria aí uma certa dificuldade. Agora, é essa mesmo, o que eu acho que a gente deixar claro aqui, só um instantinho, Luizinho, é o seguinte, houve aí um apoio em massa dos economistas vinculados principalmente ao PSDB, né, ao Plano Real e, por conseguinte, ao PSDB. Um apoio importante? Mas é insuficiente, é bastante insuficiente quando a gente pensa na perspectiva de um convencimento maior do capital nacional, principalmente do médio e pequeno empresário. É possível até que o grande empresário perceba, né, o risco da democracia e a complicação para os mercados internacionais e, com isso, passe a apoiar, mas, quer dizer, o apoio maior que deveria ter que se reveste em votação é o apoio de micro e pequeno empresário e classes médias gerenciais, que são seduzidos. É aquele que se seduz pelo discurso do Novo, seduz pelo discurso do MBL, né? É esse voto aí que precisa ser convencido. Agora, não adianta se a gente tiver esse apoio dos economistas, mas, por outro lado, a mídia neutraliza esse apoio quando fica exigindo e fazendo críticas a um plano econômico do governo Lula que ainda não foi nem anunciado. Quer dizer, então, ao mesmo tempo que vem um apoio do centro-direita e direita, que é interessante, ele é também neutralizado pela grande mídia. Isto é um risco que o próprio capital não está já percebendo, né? Quer dizer, no primeiro momento parece que vai dar o apoio, mas depois se retrai, né? Claramente aí com a intenção de um controle, né, do possível governo Lula mais à frente. Isso é uma tentativa arriscada, né, dos eternos donos do poder que querer continuar no controle do seu poder. Mas você ia fazendo uma fala... Não, ia questionar a questão do agrotóxico, né, do apoio da Tebet, né, que foi mais enfática, apoiou a democracia, o Ciro não apoiou tanto, né, só deu o anúncio que estava seguindo as ordens do partido, né. Então, esse apoio da Tebet que a gente tem criticado tanto dos agrotóxicos, mais de 150 agrotóxicos aprovados no Brasil e o mundo já nem usa esses agrotóxicos, isso não é ruim para a saúde, não é ruim a gente trazer esse tipo de apoio só para, digamos, ganhar as eleições? Olha, primeiro, vamos combinar, né? Primeiro, para fazer qualquer mudança, nós temos que chegar ao poder, né? Então, de fato, né, você pensar alguns acordos, né, que são feitos, eles têm que ser feitos com muita cautela, né?
Quer dizer, eu tenho sentido até agora, por exemplo, o Lula muito mais escutando do que se comprometendo, né? Eu acho que o exemplo maior, né, aí de uma ponderação muito tranquila foi a reunião dele com os grandes empresários no encontro lá na Fiesp, né, em que ele foi todo ouvidos, mas não manifestou sua opinião. E deixou claro que não vai ficar preso ao teto de gastos e que a prioridade ainda serão gastos sociais e gastos para a inclusão. Essa é uma posição muito interessante. Ou seja, eu recebo apoio, mas eu também tenho o meu limite, né? Essa posição, se os empresários vão querer dar o apoio, sabem do limite do Lula, né? Se ele não vai perder mais e o Bolsonaro vai ganhar mais apoio nessa reta final. Qual a estratégia que os candidatos estão traçando, né, nas propagandas eleitorais para buscar aquele candidato do Nordeste, onde o Lula teve mais apoio do que o Bolsonaro? Qual a estratégia que o Lula está buscando para diminuir a diferença em São Paulo e tentar não sair de lá com uma diferença tão grande para vir buscar do Nordeste? Porque a gente viu, que eu estava acompanhando a apuração, Lula só foi ultrapassar com mais ou menos 60 e poucos %, né? E daí não deu para tirar a diferença tão grande para vencer no primeiro turno, né? Tem analistas, né, o Lavareda falou que a abstenção tirou a eleição do Lula no primeiro turno. O que é que você acha dessas análises aí? Olha, eu prefiro até olhar por macro-região, né? As regiões, e colocando aí os estados no pacote, né? Aí nós temos que pensar o seguinte, né? Eu vou falar aqui rapidamente da estratégia, que é simplória, mas ao mesmo tempo é eficiente, né? Da campanha do Bolsonaro, que é trazer, não tem programa, não tem projeto, né? O projeto é esse mesmo que está aí, que é coisa nenhuma, né? Que é um completo desgoverno, que é a entrega de toda a riqueza do país, que é a desindustrialização. Então, a pauta é a questão moral, né, que chegou num nível, né, que é esdrúxulo, algo inominável, né, assim, que é lamentável que isso não cause a indignação da mídia e do judiciário como deveria estar causando, né? Então, está aí essa proposta que está sendo aí colocada como a pauta de campanha do inominável, né? Tem uma certa dificuldade para nominar aqui, então, diga aí o atual presidente, o presidente em exercício. Agora, do outro lado, né, a campanha do Lula se depara com algo mais delicado, né? É necessário se contrapor a essa questão moral, porque senão o risco é grande para uma grande fatia da população, né? Não pode deixar isso crescer. Há um conluio enorme de religiões, principalmente os neopentecostais, com essa pauta, né? A Damares foi um exemplo concreto agora no seu discurso, né? Essa pauta moral escandalosa, né? Escrachada, né? E aí eu estou colocando a pauta moral ao reverso, né? Porque é um antimoralismo, né? No sentido até puritano religioso. Então, essa questão está aí pautada, que o PT tem que ter cuidado ao tratar isso, né? Não deve cair numa vala comum, mas também não deve fazer com que isso crie dificuldades com uma rejeição num segmento da população. Por outro lado, o discurso racional deva acontecer, mas com uma linguagem que consiga atingir uma massa da população. Né? Temos que admirar aí o discurso do Ciro Gomes, né? Um discurso extremamente técnico que não chega, né? Não chega aos ouvidos, não é entendido, não é compreendido pela a massa eleitoral. Então, é necessário aí combinar esses dois discursos, que não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa complicada, mas é necessário. E, professor, engraçado como os evangélicos, né, não se lembram que eles são pobres, muitas vezes, que são funcionários públicos, que são dessa categoria trabalhadores, carteiras assinadas, né? Eles só se colocam ali no puro moralismo, né? Assim como outras categorias também, para não generalizar, né? Então, as pessoas que forem buscar pelo lado moral religioso têm que pensar também que tem outras muitas categorias que eles se enquadram, né? Que podem ser muito mais prejudicial para ele, economicamente, para a sua família, do que a questão moral, né? Que as pessoas também não levam em consideração isso, que poderia ser batido na campanha do Lula, né? Lamentavelmente, a sociedade brasileira não conseguiu perceber o que estava acontecendo nas suas entranhas, né? Mas essa questão
mística, religiosa, se imiscuiu na política, né? E isso é extremamente complicado, nada republicano, é muito medieval, obscurantista, né? Quer dizer, a gente cai numas trevas aí, né, de racionalidade, porque é o irracional que prevalece, lamentavelmente, que orienta o comportamento do indivíduo, né? E ele sai, de fato, do mundo real, por isso fica aquele que acredita em tudo, acredita também nas fake news com facilidade. Tudo que vem, né, esse acreditar sem limites nenhum, acreditar de forma inconteste, acreditar, né, na questão aí que é colocada aí de forma religiosa, sem nenhuma contestação. Esse indivíduo também se transforma num indivíduo muito suscetível a outras crenças, né, mundanas aí que são colocadas para ele. É algo que a gente vai ter que se defrontar isso para frente e que isso não se desfaz numa velocidade que a gente está imaginando. Não é o Lula chegar ao poder que isso vai ser desfeito. A gente vai deparar com esse enfrentamento disso, né? Tirar o país trazer o país para o iluminismo, que é um negócio que parece assim estranho, né? Mas nós vamos voltar aí pelo menos 2 séculos aí para tentar reverter esse processo que vem crescendo aí no seio da sociedade, né? Professor, quero agradecer aqui também, está falando aqui o Oswaldo, muito bom, parabéns, professor Clésio Luiz, a Sabrina Lehmann também, jornalista, está passando por aqui, dando boa noite, Sabrina, seja bem-vinda de volta, volte sempre. Agradecer a todos que estão aí assistindo pela TVT, curta, comente, compartilhe, inscreva-se aqui no canal da TV W12 no YouTube. Agora o programa de hoje estamos tratando sobre as estratégias, né, e os entraves das campanhas entre Lula e Bolsonaro. Vamos tratar agora da pesquisa IPEC, né, que saiu ontem, para que o professor Clésio fale um pouco do que representa, né, essa pesquisa neste momento, digamos, há 20 dias das eleições, tanto para o candidato Lula quanto para o Bolsonaro, né, para ambos melhorarem, professor, para vencer em primeiro turno, com base nas regiões. São Paulo vai decidir, Minas Gerais, onde é que vai decidir? O Sudeste decide, né? Porque o Nordeste, né, a grande complicação é aquela que já está aí de conhecimento, né, de todos, e principalmente da militância à esquerda, que é evitar, né, que os eleitores não votem, né, que é levar os eleitores para a eleição. Tem a complicação aí é que agora nós não temos os candidatos ao Legislativo Estadual e Federal, o que dá um certo desânimo, né? A motivação cai muito, né, dentro da energia que a gente precisa nesse momento agora na reta final, né? Então aqui é bastante interessante, por exemplo, o apoio do Cid Gomes, pensando aqui em Fortaleza. É interessante, né, que as lideranças, principalmente os governadores eleitos... O Ceará, no caso. O Ceará, desculpa. É interessante que se mantenham acesos, né, que enfrentem aí o perigo aqui, o nosso inimigo, é a abstenção, né, para manter, porque há ainda espaço de crescimento no Nordeste. Essa taxa ainda pode crescer um pouco mais, né? A região sul é evitar o desgaste, né? Aí fazer aí aqueles acordos pontuais de algumas prefeituras que podem ser possíveis, as lideranças à esquerda, né, também se engajarem, para evitar aí que essa distância se amplie, né? Talvez aí o lugar onde a vitória do Bolsonaro está mais consolidada, né? Mas aí a gente tem um colégio eleitoral bem reduzido em relação ao Nordeste. A vitória do Nordeste tende a cobrir Norte, Centro-Oeste e Sul. E aí a decisão recai agora no Sudeste, né? Esse aí é a grande incógnita, né? Quer dizer, São Paulo, precisamos avançar para o interior de São Paulo, né? Manter a vitória que foi conquistada na capital, avançar principalmente aí para aquelas cidades de médio porte, né, que aí o discurso do PT pode chegar, fazer discurso mais claro sobre as políticas voltadas para aquilo que eu estava colocando do pequenos e médios empresários, qual é a proposta que o PT tem para esse segmento empresarial, que é aí que você tem uma grande quantidade de eleitores nas regiões paulistas de médio porte, né, que são cidades relativamente grandes, cidades, inclusive, universitárias, Campinas, por exemplo, né? Então, há uma possibilidade aí de uma recuperação, desde que consiga
compreender as necessidades dessa região e trabalhar bem, né, um discurso que atenda os anseios. A crise econômica atinge a todos, né, mas é preciso que a gente tenha um discurso que gere essa confiança. Né? E aí eu volto aí para a Tebet com relação aí ao Centro-Oeste, que se não for uma virada, pelo menos aí uma aproximação maior, né, de um discurso aí junto ao mundo agropecuário, né, que não é todo voltado para agrotóxicos. Tem, principalmente, né, os minis e médios latifúndios, né, não os grandes produtores, mas os médios e pequenos latifúndios são, né, setor também importante que tem que ser conquistado. Né? O que é que nós temos para eles? Né? O Lula tem falado aí de carbono, ok, né, mas isso tem que ser muito bem colocado, porque muitas vezes o indivíduo pensa, pô, agora eu não posso mais mexer na terra, né, e esse indivíduo está lá com séculos, né, décadas e décadas de gerações passadas, que só sabe extrair riqueza se for trabalhando a terra. E eles agora eu não vou conseguir trabalhar a terra, portanto, como é que eu vou obter dinheiro? Né? Então tem que ser um discurso que tem que ser muito bem colocado para não criar o contrário, rejeição. Né? Professor, o Bolsonaro tem dito que vai aumentar a tabela do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 não pagar imposto de renda. Em pouco tempo, isso é possível diante da economia brasileira que nós temos? E o senhor acredita que, se eleito, ele fará isso mesmo? Olha, o que eu me espanto é que a esquerda não recuperou o discurso da primeira eleição do Bolsonaro, que inclusive já tinha essa promessa e que não foi cumprida. Pelo contrário, né, nós chegamos aí a não corrigir a tabela do imposto de renda, fez com que a gente chegasse aí a cobrança de imposto para quem está na faixa de até 2 salários mínimos, né? Quer dizer, uma coisa extremamente lamentável numa economia com desemprego, precisando de consumo, e a gente retirando consumo através de uma taxação sobre a renda. Né? Quer dizer, é fantasia. Né? Quer dizer, como o Bolsonaro não tem nenhum problema em contar mentiras muito mais densas, essa daí para ele é fichinha. Né? Quer dizer, é lorota acreditar nessa possibilidade. Né? Acredito muito mais no arroxo, né? Aí nesse segmento para sustentar os gastos governamentais e liberando os de sempre, que são aqueles que ficam no topo, principalmente ganhando com especulações no sistema financeiro, que esse sim é que deveria estar pagando um imposto mais elevado, né? Que está ganhando dinheiro sem aplicar os recursos em algo produtivo, gerando trabalho e renda, né? Mas que está fazendo dinheiro pelo dinheiro e, lamentavelmente, são os menos taxados. Né? A maior taxação vai cair justamente nesse meio, né? Nesse meio aí assalariado, principalmente. E, professor, a política desde 2018 do Bolsonaro, né, na campanha eleitoral, foi atacar as mulheres, os índios, quilombolas, pescadores, o moralismo religioso, né, o moralismo sexual, o kit isso, kit daquilo. Novamente a gente volta com a Damares ontem, o kit, né, que as escolas do Ceará estavam distribuindo o kit, ensinando as crianças a fazerem sexo, coisa do tipo. A política do medo, como também foi a política implantada nos Estados Unidos pelo louro lá, que agora esqueci o nome dele, né? Biden, né? Biden. Continua sendo implantada aqui e vai surtir resultado, ou essa política todo mundo já sabe qual é, esse medo só atinge uma classe mais fanática do Bolsonaro e a sociedade já está mais amadurecida e sabe que agora a luta é pró-democracia contra o fascismo? Ou esse ódio e cegueira das pessoas é muito forte ainda nessa campanha? Olha, nós não enfrentamos essa questão devidamente, né? A gente ficou num discurso de combater fake news, né? O próprio STF, né, se colocou no discurso de que seria extremamente rigoroso, né? Queria atacar todas as ameaças que fossem ao processo eleitoral. Bom, né, o que a gente assistiu aí foi um crime eleitoral atrás do outro, não foram poucos, né? Foram recorrentes. As falas do Bolsonaro, né, de ameaça novamente ao Supremo já está dada, né? A comunicação foi feita. Não, continuar agora acreditando que
ele vai ficar só no discurso, é uma inocência, aí eu diria, da Casa Grande, né? Acreditar que ainda vão controlar o capitão do mato, não vão. Não vão, que agora, né, vem fortalecido, e o passo agora seguinte é sair da fanfarrice, né, do dizer que faz e não faz, e agora concretizar. Né? Já anunciou através do Mourão aí a possibilidade aí de trazer o tema de ampliação do número de vagas no Supremo. Né? Tem 2 nomes para ser nomeados no governo. Perigo grande, né, professor? Perigo grande essa nomeação. Ele tem 2 candidatos a ser indicado e ainda quer aumentar o número para poder ter o controle ali, né? Porque ele disse que tem uns candidatos aí já do lado dele e, se puder, vai votar. Luizinho, uma ameaça tremenda à democracia, ao sistema republicano, ao Estado Democrático de Direito, que está sendo menosprezada, né, pelas correntes de opinião pública, e aí eu digo aos liberais democratas, né, uma fala direta para eles. Essa ameaça está aí, é um degringolar do país, se isso se concretiza, né, no sentido de que nós seremos párias do mundo. Isso afeta diretamente a economia, que perde mercado. Né? Há um virar as costas da América do Sul em relação ao Brasil, com medo de que isso resvale também para os outros países da América do Sul. Né? A próprios Estados Unidos, né, vai ficar extremamente cuidadoso, né, com esse fato acontecendo no maior país da América do Sul. Quer dizer, a entrada, né, inclusive um país que tem a estrutura para daqui você alavancar qualquer desenvolvimento na grande região, aí pensando no continental, né, o país que tem infraestrutura, o país que faz, né, uma aproximação maior com o mercado europeu. Isso não é brincadeira. Né? Então, caso a gente se transforme numa ameaça à estabilidade política mundial, nós vamos ser excluídos já somos, né? Nós não participamos mais das câmaras comerciais no mercado global, nós fomos praticamente banidos das grandes discussões, não discutimos no grupo do G20, não participamos das reuniões com altivez, né? O nosso presidente, lamentavelmente, não tem interlocução com ninguém nas reuniões, né? A reunião dos BRICS também, ele fica completamente ao largo. Isso é sério, isso é extremamente sério. O que incrível que pareça, que até a Veja deu uma reportagem semana passada, ou foi retrasada, que 50 dos investidores mundiais dizem que se o Brasil mudar de presidente para o Lula, né, a Bolsa tende a subir na base de 50%, porque o mercado não quer investir tanto aqui, porque esses grandes empresários, diferentemente dos brasileiros, eles destroem a Amazônia e eles querem proteger um pouco, né, da Amazônia, né? Então eles querem uma economia mais limpa, né? Não que seja generalizado, que a gente sabe que muitas vezes é assim, mas também a faixa de centros de grandes reuniões, como o senhor bem falou. E agora para a gente... Oi, diga. Que você está colocando, né? Se nós tivéssemos, né, eu vou chamar aqui de elite, mas acho um nome terrível, mas eu vou dizer aqui aquela minoria... atrás, né? Uma minoria do 1% detentor do grande capital, a minoria, né, que é a minoria intelectualizada desse país, com formação. Se tivesse um mínimo de racionalidade e preocupação com o coletivo, a gente faria, de fato, uma grande frente, e não era cobrando o Lula, não. É colocando o Lula como uma possibilidade de evitar o desastre iminente que está por vir. Né? É um desastre catastrófico. Não é nem possível a gente dimensionar para onde a gente está caminhando. Engraçado, né, professor? Como as pessoas dizem que a economia está melhorando, né? Aí diz, temos deflação há 2 meses, né? 2, 3 meses. Só que nem sempre a deflação é um fator positivo. A deflação pode ser por falta de dinheiro do trabalhador de poder consumir, né? Quando você controla a inflação, né, com as pessoas consumindo, como o governo de 2000 do Lula e da Dilma conseguiu controlou a inflação, é uma coisa. Quando você tem deflação e sem as pessoas consumirem e estando bastante endividada, é uma coisa completamente diferente, né? Perfeito. Retração de consumo, endividamento das famílias, né? É algo deprimente, né? Deprimente. Isso leva tempo para recuperar, nós não temos inclusive ter consciência disso. Não é no primeiro governo mesmo que a gente ganha aí, que espero
que felizmente isso aconteça, nós não vamos recuperar isso com velocidade, não. Essa é uma das propostas que a Tebet pediu para o Lula também, o Lula disse que ia rever, para que seja abonado parte das dívidas dos trabalhadores e facilitar das formas que eles venham a pagar suas dívidas, né? Professor, eu queria agradecer aqui que está pela TVT, a Zezé Seixas, a Nalva Léo, né, a Fátima Rocha aqui, dando Lula 13 presidente com a vitória. Nós temos também aqui um bolsonarista dizendo, o Oliveira dizendo que são 2 mandatos, chora mais. É que pena que quem vai chorar são milhões de brasileiros desempregados, né? Aqui pelo nosso canal nós tivemos a Sabrina, a Maria Lourdes, lá do Paraná, passando por aqui, ó, de Marília, São Paulo, quer dizer, a Deise de Sergipe, Aracaju, a Alcilene de Fortaleza. E, professor, lembrar a todos e a todas que esse programa vai ao ar toda terça-feira, agora, às 9 horas da noite. Professor, suas considerações finais para a gente ir aqui para o ping-pong. Olha, precisamos motivar, né, mais ainda a militância, né? Não dá o Nordeste como encerrado, ainda há espaço de crescimento, e se envolver, e aí pensando no plano nacional, né, se envolver mais fortemente aí numa campanha na região Sudeste, focando principalmente São Paulo e Minas Gerais. Há possibilidade de melhora nesses 2 espaços no desempenho do PT e do Lula. Aí há uma possibilidade, lamentavelmente, o Rio de Janeiro é uma coisa que chegou no nível de irracionalidade com a presença dos pentecostais nas áreas periféricas, que até isso não se repetir no curto prazo, né? E os milicianos, não podemos esquecer da influência que eles estão tendo lá. Inclusive com o domínio territorial, né? Aliás, é algo que deveria ter sido trabalhado, mostrando a problemática disto se espalhando para o resto do país, né? E chegando nas outras regiões metropolitanas, que é outra questão que complica a economia, né? Você ter o controle, como a gente já tem no Rio de Janeiro, de áreas que são controladas economicamente, e você ter um mercadinho que está lá dentro de uma região, e que a mercadoria que ele vende é uma mercadoria fornecida pelo miliciano, que é fruto, na verdade, de roubo de carga. Então, a gente chegou aí em áreas do Rio de Janeiro que não é só a questão de fornecimento de internet, não. É, inclusive, o que se consome. E o domínio também dos grandes pastores, que o senhor me falou, de se manter no poder, né? O domínio de conseguir com seus, não é gado, no caso aí seria com as suas ovelhas, né? Administrá-la e propor aqueles que eles consideram moralismo, mas que a gente bem sabe que muitas pessoas que dizem a família, por trás tem outras esposas, outras filhas, e não visitam essas crianças há anos e anos, só fizeram pular a cerca. Mas, professor, uma mentira evidente para a gente terminar o programa. Olha, eu vou falar da Damares, né? Porque, na verdade, é uma grande mentira. Agora, uma mentira extremamente danosa, dita por uma pessoa que se mostra uma pessoa adoecida numa perspectiva psíquica, mas que, ao mesmo tempo, trama politicamente ao ponto de que esse crime da trama política ela é muito superior ao seu adoecimento e tem que pagar por isso. Né? O cometimento de crime que essa candidata ao Senado eleito cometeu é algo estarrecedor. Né? Algo que, inclusive, a forma como a gente pode se expressar aqui é até complicado, porque não dá nem para reproduzir o discurso dela, que foi dito dentro de um culto religioso. Então, meus amigos, eu vou dizer o seguinte: a omissão de religiosos que não combate esse discurso da senhora Damares são também coniventes com esse crime. Tão danosos são quanto ela está sendo com esse discurso. É necessário, urgentemente, medidas judiciais para que a gente não normalize isso, que é isso que está levando o fortalecimento do fascismo no Brasil, quando a gente está considerando isso como uma coisa normal. Estamos normalizando algo que é inconcebível, extremamente inconcebível. Eu considero que é tudo orquestrado, sabe, Sr. Clésio? É orquestrado da campanha bolsonarista para que a gente passe o dia debatendo esse tema, fuja de propor temas propositivos, quer dizer, que a gente jogue sempre na retranca. Mas eu queria agradecer ao senhor por mais um programa, a todos e a todas que passaram por aqui. A gente volta próxima terça-feira, às 9 horas, com esse programa, né, Política
Sem Censura, Uma Segunda Opinião, um programa da TV W12 e do site Segunda Opinião, com diversas matérias. Acesse lá, inscreva-se aqui na TV W12 e assista a nossa programação. Uma boa noite e a gente volta próxima semana. Tchau, tchau. Política sem censura. Uma segunda opinião.